can't tell if the music, what the music is saying. But then I say Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. The seat of David. The Zion. Thank you. Yahweh is Jehovah, Yeshua, Messiah, Mulungu wangu, my God. Let the blessing come over the world, and let us rejoice, stopping fighting, because the Lord is at hand. Welcome Jesus, hallelujah. Yahweh, 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 Yeshua, Yahweh. Yahweh, 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 Yeshua, Yahweh. Yahweh, 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 Yeshua, Yahweh. Yahweh. Yahweh, Mulungu wangu. Yahweh, Yahweh, Kristu Yahweh, Mulungu wangu. Yahweh, 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 Yeshua, Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Yeshua, Yahweh. Yahweh, 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 Yeshua, Yahweh. Yahweh, 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 Yeshua, Yahweh. Africa, Yahweh, Messiah, Yahweh, Yahweh. America, Yahweh, Jehovah, Yahweh, Yahweh, Yahweh. European, Yahweh, 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 Messiah, Yahweh. Our Pacific, Yahweh, 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 Jehovah, Yahweh. Africa, Yahweh, Asia, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Stop fighting Africa. Stop fighting Asians. Stop fighting conflict Americans. Stop fighting all the islands in the Pacific Ocean. Stop fighting, because the Lord is coming back. Just come out of weapons, come out of confrontation, and let the blessing of Jesus come, because the Lord is coming back. Let the nations be blessed. Let the nations feel the presence of Jesus. Let the nation feel the presence of the Holy Spirit. God, Yeshua, Yahweh, Yahweh, bless our world, and let everybody be strong for the coming of the Lord. Yahweh, 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 Yeshua, Yahweh. Yahweh, 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 Yeshua, Yahweh.
Messiah, Yahweh, Yeshua, Yahweh, Jehovah. Mulungu wangu, Yahweh, Yahweh, Messiah, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Messiah, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Let the blessing come and bless Israel. Keep Israel. Bless Jerusalem. Let your Son Jesus Christ come. Let your salvation be filled by everybody in the world. Now is the time for us to rejoice. Hallelujah. Yahweh, 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 Yeshua, Yahweh. 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 Shout, everybody, in joyful moment of the salvation of Jesus Christ. Shout, Americans. Shout, Brazilians. Shout, Colombians. Shout, Jamaica. Shout, Washington. Shout, Cuba. The time of salvation. Shout, shout to the Lord and say hallelujah. Moscow. Shout, shout, Peking. Shout, Taiwan. Shout, Seoul. Shout, Pyongyang. Let Asia rejoice in the salvation of the Lord. Shout, Nigerians. Africa, stand up and rejoice. Shout, Ghana. Shout to Ghana, Kampala, Burundi, Rwanda, Congolais. Shout, Kinshasa. Shout, Lubumbashi, Rwanda. Shout to the Lord and let Mozambicans know the Lord. Shout to Tanzania and say the Lord is the Lord. Shout, Australia, come and rejoice to the Lord. Let New Zealand see the glory of God, and let the islands in the Pacific Sea see the glory of God. Jesus Christ is coming back. Shout, European people from France. Shout to Germany. Walk with Jesus, all will be alright. Let us walk with Jesus, all will be alright.
all will be alright. Noma ngihamba ezigodini zokufa unami. 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 Nazifamba, zifamba na Yesu, angingephuma lithuba. Nazifamba, zifamba na Yesu, angingephuma lithuba. Nazifamba, zifamba na Yesu, angingephuma lithuba. Lazifamba, zifamba na Yesu, angingephuma lithuba. Let us walk with Jesus, all will be alright. Let us walk with Jesus, all will be alright. Let us walk with Jesus, all will be alright. Let us walk with Jesus, all will be alright. Noma ngihamba ezigodini zokufa unami. 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 Here comes a big reality within the heart of the seed of David. Depois das demonstrações que dei num pedacinho Coming from sobre Jerusalém do Oeste, today, pois quando você entra na cidade de Jerusalém, você encara a realidade de Jerusalém antiga I went down to the e você Damascus. vai encarar também a realidade I had de Jerusalém desire of going through. presente, moderna. Você pode na verdade confirmar vendo tanto o luxo da cidade de Jerusalém, o luxo, a economia, uma demonstração de poderio da economia de Israel. I had no information. A promessa de Deus faz nós arrepiarmos o cabelo, Going through that que são milhares e milhares de anos que Deus falou sobre esta terra e a prometeu aos filhos de Abraão. left to the right E side. até hoje Deus põe a sua mão sobre essa terra. É uma terra maravilhosa. E a música que eu estava a dar a vocês, que dizia Where you can enter. lá no Famba na Yesu, let us walk and walk with Jesus, everything will be alright. Quer dizer, quando eu andar com Jesus, não terei falta de nada. Na verdade, essa música dá ênfase a Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nessa versão, nada me faltará. Na verdade, é uma expressão de que tudo que é necessidade, Deus toma conta de nós. Agora, o que nós queremos, nós vamos ter que nos esforçar para ter.
Mas se trata daquilo que é necessidade, Deus já prometeu na sua palavra, o seu Jeová Jireh, eu tomo conta das vossas necessidades, porque Ele, além de ser Pai, Ele, além de ser Criador, ou seja, além de ser Criador, eu queria dizer, além de ser Salvador, Ele é também Pai. Então o Pai sabe todas as coisas que os filhos precisam, né? Então esse hino que você ouviu aí, tem essa ênfase enquanto eu mostrava a parte oeste da cidade de Jerusalém. Mesmo aqui estou na parte oeste da cidade de Jerusalém, você pode ver o luxo da cidade de Jerusalém. Mas brevemente eu vou entrar aqui naquilo que chama-se a Porta de Damasco, Damascus Gate. Porta de Damasco, Damascus Gate. Na verdade, quando você está na Damascus Gate, você pode descer para o profundo da parte do oeste de Jerusalém, que vai te levar ao Muro das Lamentações de Jeremias. Portanto, você vai ver também o templo muçulmano, que está sobre a rocha onde Salomão construiu o templo para a adoração a Deus. E os judeus, eles lamentam dia após dia que aquele templo muçulmano terá que ser destruído, porque eles também querem construir o templo para adorar a Deus e trazer a originalidade daquilo que era no passado. E da esquerda, continuando ao oeste de Jerusalém, porque essa aqui é Damascus Gate. Então você pode ver essas palmeiras, todas essas palmeiras é Damascus Gate. Tudo que você está vendo passando aí é Damascus Gate. Agora, a parte oeste, continuando a parte oeste, na parte minha esquerda, então você encara o Monte Gólgota, onde então Jesus Cristo foi crucificado. E ali você tem um túmulo de Jesus Cristo. Eu creio que tudo isso vai passar. Eu fiz o caso de pegar tudo para esse filme, tudo gravado ao vivo. Mas há uma realidade que nós vamos ter que passar aqui, porque eu entrando no túnel da Porta de Damasco, ou Damascus Gate, como se diz em inglês, eu não sabia, na verdade, que aqui, nessa parte, pertencia à Palestina. Não, para mim, eu vejo o turismo, vejo a visita a Israel, eu estou alegre com a cidade de Jerusalém. Mas, na verdade, a realidade social, econômica, política desta cidade, ela é bem violenta. E as pessoas, eu creio que precisam ser informados bem quando se trata de entrar na cidade de Jerusalém, que olha, não é fácil, não é assim tão fácil como alguém pensa que a coisa é, porque os judeus de hoje com esses palestinos estão bem divididos. Na verdade é uma versão antiga, porque você vai lembrar da Filistia. Nunca houve, na verdade, a paz e prosperidade entre essas duas nações. A Palestina sempre foi um problema para os israelitas e nunca viveram em harmonia. Sempre houve guerras até hoje. Se você pode ver a realidade de Gaza Strip, os riachos de Gaza, o Hamas, uma organização que até se levanta contra a própria autoridade palestina na cidade de Nablus. Então você pode entender, na verdade, que Israel, com esses vizinhos, não está seguro não, só Deus é que protege. Portanto, estamos aqui na Porta de Damasco, eu tive que entrar, e quando eu entrei, na verdade, eu tive essa sensação de que alguma coisa está errada. É muito negócio, na verdade, é muito turista passando, mas eu não pensei no perigo que, na verdade, eu depois passei nesse túnel aqui, porque saindo exatamente onde começa a Porta de Damasco, eu tive que descer, eu coloquei a câmera à esquerda para gravar como que eu não estivesse gravando, porque eu entendia que há perigo aqui. Esses aqui não são judeus, eu escuto a linguagem, na verdade é a linguagem árabe, não é o hebreu que está sendo falado. Então, mas eu fiz o caso de me sacrificar nesse túnel para, portanto, levar as imagens, levar a realidade de Jerusalém em diversas partes da cidade.
E eu quero lembrar que em 1998, quando pela primeira vez eu passei desta cidade, portanto, nós tivemos a oportunidade de ir para o templo islâmico, aquele templo islâmico que está construído sobre a rocha onde estava o templo de Salomão. Não tivemos nenhum empecilho, e eu descendo pela porta de Damasco, minha intenção, como eu via de longe aquele ouro que cobre aquele templo em cima, minha intenção é aquela que, olha, eu tenho que ir lá, como nós fomos no ano de 1998, e hoje já é 2016, mas eu preciso levar as realidades da rocha, do Dum, da rocha, onde estava o templo de Salomão. E então eu precisava gravar, eu precisava levar todas as coisas, mas só que durante todos esses anos, na verdade tudo mudou, né? A força da libertação do povo palestino, na verdade, bloqueia os turistas. Quando eu deparei-me com a situação dessa em que os milícias da Palestina, dentro desse túnel, eles na verdade não permitiram que eu entrasse a parte para cima que me dará ao templo. Primeiro me perguntaram onde que você vai, eu disse vou visitar o templo sagrado. Eles chamam de templo sagrado, né? Eles chamam de terceiro templo mais sagrado do mundo islâmico, né? Então, mas você é muçulmano? Eu disse que eu não sou muçulmano. Você é de onde? Eu falei de onde eu era. E por que você quer visitar aqui? Como é que nós sabemos se você quer bombardear esse templo ou mesmo quer visitar? Eu disse que não. Não é a primeira vez que eu venho nesse templo. Há 20 anos atrás eu vim aqui. Eu vim aqui, eu visitei o templo. Eu não pensei que tivesse mudado a situação, mas só que eles tornaram as palavras difíceis para mim. E eles falaram que, olha, você se lançou num lugar errado aqui. Você se lançou num lugar errado. Vocês vêm aqui para desenvolver o bem-estar do povo judeu. Mas eu não entendia que existia uma tão divisão no mesmo túnel que vai dar nas Lamentações de Jeremias, a qual você vai ver. Brevemente eu vou estar parado com os judeus do outro lado, que é o oeste de Jerusalém. Isto aqui é o oeste de Jerusalém. Então eu não entendia essas divisões. Eles falaram assim que nós estávamos aí para enriquecer os judeus. Mas só que os turistas que passam aqui, eles estão a comprar aos palestinos, não estão a comprar aos judeus. Eu creio que o turismo de Jerusalém beneficia tanto a Palestina, tanto Israel, porque o oeste, você tem todos esses restaurantes. Fui descobrir, depois de eu subir o Monte Gólgota e voltar do túmulo do Senhor Jesus Cristo, com muita fome, parei para comer. Todo o restaurante era judeu, estava cheio de estrangeiros. Não somente eles estão comprando aos judeus, eles compram a todos que fazem negócio. Não, como é que vai diferenciar se esse povo tem a mesma cor? Esse povo tem a mesma cor. E quem não sabe o que é árabe ou judeu, quando fala, parece que é a mesma coisa, né? Só você descobre a forma de vestir somente. Nem sempre demonstra a forma de vestir, porque é moderno, né? É moderno, tudo é moderno. As pessoas estão de calças, as pessoas estão de chapéus, então. Mas eu vou te falar, foi muito difícil. Portanto, eu ter passado este túnel foi uma experiência que Deus queria que eu tivesse e que eu falasse ao mundo. Se alguém visita Jerusalém, precisa saber que a cidade está tensa, a cidade está, na verdade, em apuros, porque existe a divisão entre os judeus e os palestinos. Enfim, eles colocaram-me na cadeira ali, falaram que eu não devia ir embora, e eles estavam pensando em pegar a câmera da definição alta Panasonic e também a outra, e disseram de olha, o senhor tem que sentar aqui, você vai falar a verdade porque que veio aqui. Então eu fui entender, Deus estava a falar assim, olha, você passou um lugar muito errado. Eu comecei a interceder e a pedir perdão a Deus de eu ter passado aqui, eu não sabia, me perdoa, Senhor Jesus, salva a minha vida.
porque eles tinham aquelas armas de assalto na mão, e o chefe olhava para mim, e eu entendia que mesmo se eles me matem aqui, ninguém vai saber quem me matou. E era difícil. E ele saiu, não posso explicar por que ele saiu tão rápido, porque saindo para atender outras coisas, o outro subordinado dele disse: olha, você está num lugar errado, aquele meu chefe vai matar você. Aqui não é para vir judeus aqui, não. Você vai morrer aqui. E salve para sua vida, saia a correr. E quando eu saí a correr, e correndo, fui dar então aqui no Muro das Lamentações, como pode você ver, tanto as imagens, você pode ver as imagens, tanto dos judeus. A forma de vestir já é outra, os chapéus que na verdade não são usados pelos árabes, entendeu? Não são usados pelos árabes. Então foi uma bênção grande para mim, foi realmente uma bênção grande vir cair deste lado aqui. Foi uma bênção grande vir cair esse lado aqui, porque havia esse desastre mesmo de que eu vou perder a vida. Eu sentia que aqui estou mal mesmo. Eu vou perder a vida se eu continuar aqui. Mas graças a Deus, e Deus teve misericórdia que eu olhando os soldados israelenses, todos sorridentes, podíamos tirar as fotos. Eu vejo os judeus ali a baterem da testa, né? A baterem da testa na parede, eles Yahweh, 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 Yahweh. Eles estão ainda a pedir Messias. Eles estão ainda a pedir Messias, que Jeová mande Messias para nos salvar. Eles ainda não creem que Jesus Cristo veio para salvar eles. Eles acham que não. Jesus ainda não veio, né? Ainda há de vir, então, aquele que vai salvar eles. É difícil, né, crer nessas coisas assim. Mas verdadeiramente se tornou uma ação muito histórica, e eu senti esse alívio de ter fugido e desaparecido dali, para que nunca mais voltasse àquela situação. E graças a Deus, Deus me salvou. Você pode ver aqui toda a gente livre. Este lado é livre, realmente esse lado é livre mesmo. Então, fui também ver que há uma situação drástica, porque na verdade, quando você sobe para o Monte das Oliveiras, interessante, olha, eu falei o seguinte: quando eu vi aqui em 1898, a pessoa estava livre aqui, de, portanto, subir a montanha e se alegrar em ver onde Jesus Cristo despediu os seus discípulos. Quando subia para o céu, era fácil passar o jardim de Getsemane. Oh Deus de Israel, mas o que é isso que eu estou a ver? Verdadeiramente, o homem que me levou lá, eu tive que alugar um táxi para eu poder andar mais devagar e gravar as coisas à vontade. Oh Deus de Israel, ele falou que esses palestinos que estão em pé aqui, eles procuram você, eles sabem que você é estrangeiro, querem arrancar as suas câmeras, eles podem te matar, mas eles têm vergonha porque veem que eu sou palestino. Esse lugar é muito perigoso, você não pode vir sozinho. Todo turista que estaciona aqui nesta montanha das Oliveiras é assaltado. Pessoas que tentam descer até embaixo ao jardim Getsemane, onde Jesus orou, eles também são atacados.
Então você tem que ter muito cuidado. E nisso eu estava a descer vindo da cidade de Davi. Eu vinha da cidade de Davi. Quando falamos da cidade de Davi, falamos do cenáculo, né? Onde desceu o poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Eu creio que você vai se alegrando, olhando mais as imagens, como vão acontecendo. Com muita dificuldade, mas eu consegui levar as imagens. Por exemplo, tentei descer para Belém, na verdade estava totalmente bloqueado. A pessoa iria para Belém, ou entra e não sai mais de Belém, porque os palestinos tomaram a cidade de Belém. Aquela parte toda onde Jesus nasceu, tomaram. Então, um estrangeiro que vai para lá precisa ser escoltado pelos próprios palestinos, porque entrando os soldados israelenses já é uma assinatura de guerra entre eles. Olha, aquela terra precisa da graça de Deus, é muita divisão. Irmãos, aquilo que acontecia no tempo dos filisteus está acontecendo mesmo, são os caramunças, empurrões, é muito difícil ver o que está acontecendo lá. Enfim, eu creio que você vai continuar a gozar as imagens, vai continuar a ver o que é a Terra Santa, o que Deus na verdade fez e continua a fazer. Eu quero que você fique abençoado e saiba que Deus é verdadeiro. Aquilo que Ele prometeu, Ele continua a fazer. Exatamente. Estamos, na verdade, no monte que se chama a Cidade de Davi. A Cidade de Davi é lá no pináculo, onde caiu o poder que está a valer todo mundo com a salvação, o poder do Espírito Santo. Fiquei muito agradecido à cooperação de alguns palestinos do lado de Israel, que puderam me cobrar uma cobrança justificável, não demasiada. Foi na verdade uma cobrança justificável, porque os ônibus ou os machibombos, eles sobem para aquela montanha lotados, eles sobem lotados, e eu com as minhas câmeras, toda coisa que eu trazia sobre a gravação desse filme ficava difícil. Mas então, que Deus abençoe aqueles nossos irmãos palestinos que do lado de Israel eles têm uma outra mente. Interessante, né? Porque você pode lembrar que num desses capítulos eu falei sobre Nazaré, né? Aqui podes ver, estamos na East Gate, Jerusalém, the City of Zion. Ou seja, deste lado é o portão do oeste, da entrada da cidade de Jerusalém. Podes ver o templo lá, o templo muçulmano, que está construído sobre a rocha onde estava o templo de Salomão, o filho de David. Mas enfim, eu falava sobre a Nazaré, porque quando eu entrei em Nazaré, fui ver que é uma mistura entre os judeus e a Palestina. Só que a maioria dos que vivem naquela montanha da cidade de Nazaré hoje são palestinos. E descendo para a cidade de Caná também são mais palestinos. Então você tem palestinos moderados, para falar a verdade. Não são todos aqueles que são violentos. Tem moderados, aqueles que entendem que eles não podem viver sem contar com Israel, porque a terra foi dada aos filhos de Abraão. Louvado seja Deus. E assim, eu falei para você sobre o pináculo, a grande montanha, lá onde desceu o poder do Espírito Santo, o dia de Pentecoste, chama-se a Cidade de David. E dali eu fiz o caso de convencer também o taxista que, olha, porque eu estou fazendo um grande trabalho aqui em Israel da gravação da cidade histórica do meu Senhor Jesus Cristo, a cidade histórica de Davi. Você precisa me cobrar uma cobrança boa, não exagerada, porque eu vou precisar de usar você. E na verdade ele fez, que Deus abençoe ele. Então me levou sobre toda aquela cidade, passamos
a parte onde então Jesus Cristo sofreu o tribunal de Herodes, Pilatos, perante os sacerdotes. A cidade é grande, né? A cidade é grande. E pronto, fomos descendo e eu estava com muita fome de que nós passássemos naquela igreja que está à porta do jardim de Getsemane, onde Jesus Cristo orou e que o seu sangue se transformou, o suor se transformou em sangue. E viemos assim até o Monte das Oliveiras. Aqui é o Monte das Oliveiras. Esse é o Monte das Oliveiras. E você sabe, quando você lê o livro de Marcos, os últimos capítulos, que fala que Jesus Cristo daqui despediu e foi visto subir ao céu até que a nuvem o cobriu. Então o Monte das Oliveiras. E do Monte das Oliveiras você vai descendo, como você pode ver, fizemos o caso, vamos descendo, estamos indo exatamente para o Jardim Getsemane. À noite passamos do outro lado, não seria mais bem possível para você ver. Eu fiz o caso de continuar a minha viagem no mesmo lugar para tirar as imagens mais completas. Aqui estamos a descer do Monte das Oliveiras, descendo para o Jardim Getsemane. Eu creio que tem uma coisa de 800 metros ou 1000 metros, 1 quilômetro de descida. Então, mas é assim, descemos, estou dando as imagens maravilhosas, imagens a descida do Jardim de Getsemane, onde Jesus Cristo orou pela minha vida e pela tua vida. É aqui que Jesus Cristo, ele conseguiu, na verdade, vencer as hordas da morte. Para o suor se transformar em sangue, na verdade, a guerra era grande. A Bíblia fala que o anjo foi enviado do céu para o consolar. Eu creio que era para lembrar a Jesus que, olha, antes de você aceitar vir para cá, na verdade é isto que você foi mostrado que iria passar, que agora o tempo da cruz chegou. Louvado seja Deus. Então, você pode ver aqui a imagem que aparece também. Eu tive a oportunidade de tirar as imagens de longe, Ma'ala Adumim, a descida de Jericó. O lado também, do outro lado, tem a cidade de Betânia, que é muito ocupada pelos palestinos, é muito perigoso também passar lá. Mas ali você vê então a bandeira da Jordânia, porque de cima aqui, em cima naquela montanha, você tem a realidade sobre a fronteira entre Israel e a República da Jordânia. Então, King Hussein Crossing Border. Então, é o portão da entrada para a Jordânia, chamado King Hussein, que foi um homem muito importante, o rei da Jordânia. Jordânia vive de qualquer jeito em paz com Israel. Você vai lembrar que a questão de Jordânia nasceu quando então Lot saiu de Sodoma e Gomorra e teve que ter filhos com as suas próprias filhas. Mas vou abandonar isso para você ter essa realidade aqui. Você precisa ter essa grande realidade aqui. Escuta as palavras que eu estou falando no túmulo de Jesus Cristo. I mean, it was not necessary for me to come to Jerusalem to prove that. I'm not unbeliever. I just believe it when somebody preach it to me that Jesus Christ is the Lord. Today I'm standing exactly in the inner place of the tomb where Jesus Christ was buried. As you can see, the holy area, I've made sure that I have photos and everything for you. This is the tomb Jesus Christ was lying. This is the place when Mary Magdalene came and there was nothing. She came here just to nourish the body of the Lord Jesus. Apontando e dizendo que aqui é o túmulo do Senhor Jesus Cristo, aqui é onde o corpo estava colocado e fechado pela pedra grande, mas é claro, está bem escrito, Jesus Cristo não está aqui porque ele ressuscitou. A Maria Madalena veio aqui, queria ungir o corpo do Salvador e encontrou que o corpo na verdade não está lá e o Senhor Jesus Cristo estava naquele lugar. Já a falar que verdadeiramente eu ressuscitei, como eu tinha falado, vai aos meus apóstolos e avisa que nós vamos nos encontrar na Galileia. Esse é um milagre grande, um milagre grande. Então fique abençoado com as imagens. Eu compus este hino e ouvi Jesus Cristo na cruz, e que seja abençoado por esta música.
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Aqui estamos no Monte Gólgota, no Monte Calvário, onde Jesus Cristo foi crucificado. Que Deus te abençoe ricamente enquanto te alegras mais e mais neste capítulo. Eu vejo meu Senhor na cruz. Eu vejo meu Salvador na cruz. Eloi, lama sabachthani. Eloi, lama sabachthani. Eloi, lama sabachthani. Meu Pai, porque me deixaste só. Meu Pai, porque me abandonaste. Perdoa-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eloi, lama sabachthani. Eloi, lama sabachthani. Eloi, lama sabachthani. Porque as nações precisam do sangue do Cordeiro, porque os povos precisam do sangue do Cordeiro, porque os povos precisam da cruz de Cristo, porque os povos precisam da cruz de Cristo. Eloi, lama sabachthani. Eloi, lama sabachthani. Eloi, lama sabachthani. Lama sabachthani. Eu vejo Salvador na cruz. Eu vejo Salvador em Calvário.